de que possamos verdadeiramente evangelizar pela palavra que nos é ministrada. Peçamos a Deus pelas nossas ocupações e nossos trabalhos, para que sejam também um louvor ao Senhor nosso Deus. Apresentemos tudo ao Senhor para que Ele nos ajude e peçamos que o Espírito Santo nos conduza nesse grupo de estudo, para que nele possamos entender, compreender e mergulhar mais no mistério da Santíssima Trindade que vamos celebrar nesse próximo domingo, para que o Senhor nos ajude nesta caminhada de compreensão. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos guie. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção viva e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conclusão do Evangelho. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Toda autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei de que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da gente entrar no tema do dia, por isso que eu coloquei, a gente vê de novo Atos 2:13. Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce, né? Esse vinho é inos em grego, só que a palavra gleukos, que é doce mesmo. Tanto que, de que palavra que a gente lembra em português? A palavra glicose é dessa raiz, tá? Que é essa coisa do mosto, que vai na tradução latina, o vinho doce. E de onde a gente encontra aí, procurando, fuçando, né? De onde que a gente encontra? Então vamos pegar Jó, essa palavra aí, Jó 32:19. E aí vamos ver as traduções também que vocês têm aí. Dentro de mim há como um vinho novo que quer transbordar e faz estalar os odres novos. Então, aquilo que a gente vê em Jesus, vinho novo em odres novos, é esse vinho novo. Por isso que a gente tem que... E a palavra é a mesma, tá? A tradução em hebraico é vinho mesmo.
Mas quando o autor grego, o tradutor grego foi traduzir, isso lá no século II antes de Cristo, ele traduziu por vinho doce, ele traduziu por vinho novo. Ele traduziu por mosto esse vinho, tá? Que é aquela coisa pronto para transbordar, que é aquela coisa do vinho fermentando mesmo, né? Então, é por isso que lá em Atos 2,13, a gente pode fazer aquela leitura que a gente falou. É vinho novo. É coisa que certas cabeças não entendem o Pentecostes. É algo novo que está acontecendo. Deu para entender? Tá? Que tradução vocês têm aí em Jó? O meu tá. Meu peito é como um vinho arrolhado, como um barril pronto para estourar. É essa coisa. Mas então, o que faz? O tradutor grego, ele viu o quê? Um vinho que está pronto para estourar é vinho novo. Ele pegou e já interpretou. É isso que a tradução grega, a Septuaginta, fez. Alguém tem outra diferente? Minhas entranhas estão como barris novos que o vinho arrebenta ao fermentar. Ah lá, é a mesma coisa, né? Esse vinho realmente... E tá odres novos aí no de vocês também? Porque ali colocou barris, né? Ali acho que também é uma adaptação, que não é barris o certo, né? Mas tudo bem. Ou tem outra tradução? Tudo a mesma coisa? Tá? Mas vamos lá em Mateus, né? Então, o que a próximo domingo nos reserva? Próximo domingo é algo que muitos padres não gostam, né? É difícil, né? Você pregar sobre a essência de Deus, que é a Santíssima Trindade, né? Então, é algo que é difícil mesmo, né? Mas vamos ver a estrutura do Evangelho. Primeiro, os 11 discípulos foram para a Galileia, tá? Eles voltam para o começo, tá? Eles saem de Jerusalém, Jesus manda eles para a Galileia das Nações. É o lugar em que a evangelização deveria se expandir para o mundo inteiro, tá? E esses 11, obviamente, representam a igreja, tá? Vem o ressuscitado e hão de ser as suas testemunhas, tá? Envia os discípulos aos povos, mas não só aos judeus. Vamos pegar Mateus 10. Mateus 10, 6. Então, o que diz Mateus 10, 6? Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? O que é que está acontecendo aqui? Vamos pegar Mateus 15, 24 e a gente já explica. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele manda, vá para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando também lá no diálogo com a cananeia, não se deve tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos, os filhos seriam a casa de Israel. Mas o que acontece? Quando Jesus, o que Mateus está fazendo aqui? Quando Jesus ressuscita, agora essa mensagem do ressuscitado, ela não é pregada somente para Israel. Ela deve se expandir para o mundo inteiro. Por isso que da Judeia, Jesus manda eles de novo para a Galileia, porque da Galileia vai se expandir para o mundo inteiro.
Se a gente olhar o mapa de Israel, Jerusalém fica numa posição muito mais difícil, num monte no meio do deserto, tá? Enquanto a Galileia, ela tem várias nações ali em torno dela, que dá para se expandir, e ela também está acostumada a lidar com estrangeiros. Por isso o ressuscitado manda para a Galileia, tá? Para a Galileia. Porque Jesus nasceu lá? Mas não é só por causa disso. É exatamente para se expandir. A mãe do Vinícius está no telefone, eles são onde? Está lá no jantar. Tá? Envia os discípulos a todos os povos, não só então aos judeus, não para serem mestres, mas como diz aqui, para fazer discípulos, tá? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, tá? Então, em Jesus, a gente nunca deixa de ser discípulo, tá? Se a gente faz outro discípulo, vamos pegar Mateus 23:8, tá? Mateus 23:8. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, que é mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, ele manda fazer discípulos não dos apóstolos, tá? Então, vocês vão fazer discípulos não de si mesmos, mas vão fazer discípulos meus. Jesus falando. Discípulos dele, tá? E para nós continua da mesma maneira, né? A gente trabalha na igreja exatamente para fazer discípulos de Jesus e não nós. Fazei discípulos batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, tá? Ele agora então inaugura o tempo da igreja, ele é Emmanuel, Deus conosco lá, agora é Jesus glorificado na sua igreja, tá? Na sua igreja. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é explicitamente no nome da Trindade, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém, é possível que essa forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve ter estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações desse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, com toda a obra salvadora, procede do amor do Pai e completada aí na efusão do Espírito Santo. Então aqui, esse batismo é imergir em Deus. Mas a festa do domingo próximo é a Santíssima Trindade. E por que pega isso aqui? Exatamente porque o batismo aqui é declarado no nome da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento tem dois textos aí que não é claro especificamente sobre isso, mas aventa a isso, tá? Vamos pegar Daniel 7.
7 e 9. E vamos fazer um esforço de ler. Aqui é um texto, 165 anos antes de Cristo, tá? E em meio a um clima de perseguição, tá? Daniel tem a seguinte visão. Daniel 7:9. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E o ancião sentou-se, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, como as rodas do fogo ardente. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, miríades e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Tá? No 13, eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre uma nuvem, um filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à presença dele. A ele foi otorgado o império, a honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é um império eterno que jamais se passará. E seu reino jamais será destruído. Comparando, aonde a gente pode ver aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Onde a gente pode ver? Quem é o Pai aí? Nossa, gente, não dá para ver. O Pai seria o ancião. É por isso que até hoje nas nossas igrejas, quando representa Deus Pai, representa como um ancião. É daqui que vem. É daqui que vem aquela... Porque vamos ser bem sinceros. Deus Pai não tem idade, gente. Deus vai ter idade, Deus Pai é mais velho que Deus Filho, não existe isso. Não é questão só de um só. É que a questão da relação de pai gera o filho, sim. Mas não tem idade. Em Deus não há idade, em Deus não há tempo, em Deus não há velho, novo, não há nada disso. Mas é que daqui vem essa visão do ancião de muitos dias. Tá? Esse ancião senta no trono, aquela coisa toda. O filho, onde é que é? Quem é o filho aqui? O filho é o homem. É o filho do homem. A gente tem que lembrar que Jesus muitas e muitas vezes se chamou de Barnasha Ben Adam, de o filho do homem. Que é ser humano. Tá? Então, ele adiantou seu filho do homem até o ancião e foi introduzido na sua presença. A ele foi otorgado o império, a honra, o reino e todos os povos, nações e línguas. O que Jesus fala em Mateus? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É exatamente para lembrar desse texto aqui. Deu para entender, gente? Jesus é mediador entre Deus e o homem. Então, até a posição fica clara. O ancião está sentado no trono e o filho do homem vai até ele. Tá? Agora uma pergunta mais capciosa. Aonde está o Espírito Santo? O rio de fogo. O rio de fogo. O rio de fogo. Que está lá no comecinho do versículo 9. Eu continuava, quando foram preparados alguns tronos, o ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça alvos como a lã. Um rio de fogo corria, irrompeu-se diante dele. Mas aí antes tem, seu trono era chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Por que o trono tem que ter rodas de fogo? O que são essas rodas de fogo? O que elas querem representar?
O espírito é o movimento. Não, é o espírito. Mas o que é esse movimento? Roda é movimento. Por que tem que falar que o trono de Deus se movimenta? Porque ele é onipotente, porque ele é onisciente, porque ele está em todo lugar. Tá? E o fogo aí é para mostrar essa transcendência de Deus. Ficou claro, gente? Então, é óbvio, a gente tem que fazer a leitura do Antigo pela vista do Novo. Tá? Vamos pegar Ezequiel 1, que é um texto enorme, que aí, obviamente a gente não vai ler inteiro. Tá? Não, a transcendência aí é exatamente o movimento. Agora, quando fala ancião de muitos dias, aí sim. Aí sim. Tá? Sim, sim. Está tudo nas mãos dele. Versículo 4. Eu olhei e havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante. Então aqui já tem a presença do Espírito. Aqui tem muito mais a presença do Espírito do que outros, tá? No 5, no centro há uma forma semelhante a 4 animais, para lembrar a sua forma humana. As asas, No 13, no meio dos animais havia como brasa ardente, com aparência de tocha que movia entre os animais. O fogo era brilhante e o fogo saía relâmpagos. Tá? Então essa mesma coisa do Espírito. No 16, as rodas aí de novo. Sua escritura tinha um brilho de crisólito, que é uma pedra preciosa. Tá? Por aí vai, tá? No 24, eu ouvi o ruído de suas asas, semelhante ao ruído de animais, semelhante à voz de Shaddai, que é Deus, quando se moviam, havia um ruído de tempestade. Aqui já no versículo 1 do capítulo 2, eu disse, filho do homem, põe-te de pé que vou falar contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. Com efeito ele disse, filho do homem, vou enviar-te a Xerizecai. Aí vem toda a profecia. Tá? No final do versículo 28, era algo como a glória do Senhor. Ao vê-la, caí de rosto por terra e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Então esse alguém é o próprio Deus que fala através da palavra e do Espírito, tá? Quer dizer, são indícios dessa presença de Deus no Antigo Testamento, tá? Porém, não é tão claro como fica, obviamente, a revelação do Novo Testamento, tá? Então, o que a gente guarda aí? Então, se vocês fossem fazer homilia no domingo, nós guardaríamos o quê? Primeiramente, essa coisa só do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E realmente um só Deus, por quê? Batizai-os em nome. O nome de Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas 3 pessoas. Mas é um nome só. É um Deus só. Então, origem da reforma do ano. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 nomes, é um nome só. Tá? Aí é uma profissão de fé também, não? A profissão. Vamos agora em Deuteronômio 4, versículo 32. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ler Deuteronômio, então não vamos perder tempo pensando outra coisa. Nós temos que imaginar, e é assim que a gente pensa para fazer homilia. O dia é o dia da Santíssima Trindade. O Evangelho é o batismo no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao ler a primeira leitura, que nós vamos fazer agora,
Agora repara que ela é dividida no meio. A gente vai ler do 32 ao 34, depois a gente vai pular para o 39 ao 40. Conforme a gente for lendo, a gente já vai fazendo uma conexão na cabeça. O que isso tem a ver com o Evangelho? Eu vou fazer essa pergunta logo depois de ler. Então, conforme a gente lê, a gente já vai pensando o que a primeira leitura tem a ver com o Evangelho. Correto? Tá? Então vamos lá. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando no meio do fogo, como tu ouviste, e tendo permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, como um forte braço estendido, e por meio de grandes terrores, como o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante dos teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava em teu coração, que o Senhor é Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre. E aí, o que isso tem a ver com o Evangelho? Se as pessoas pregaram no domingo, como vocês relacionariam o Evangelho com isso aqui? O ensinamento que Jesus, quando você observar tudo quanto te ordenei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso é periférico. Por quê? Porque é o dia da Trindade. Então a liturgia aponta para Deus. Você pode falar sobre isso, tá? Porque esse é o caminho para chegar até Deus. Mas isso é segundo plano. O primeiro plano é a Trindade. O nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que tem a ver com essa história toda aqui? Um só Deus. Um só Deus. Um só Deus. Tá? Onde está um só Deus aí? Aqui é no 39. Né? Reconhece, pois, e grava no teu coração que o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. E não há outro além dele. Se a gente pega antes daí, vamos pegar lá no Deuteronômio, a gente dá uma olhadinha. Não vamos ler porque é muita coisa. Mas, vamos ver se o título ajuda aqui. A perspectiva de castigo e conversão. No versículo 25, só por exemplo aqui, né? Quando tiver gerado filhos e netos e fordes velhos sobre a terra e vos corromperdes, fazendo imagem esculpida, qualquer praticando o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, de modo a irritá-lo, eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha. Aí vem castigo, aquela coisa toda. Porque antes disso aqui já falava de ídolo. A hora que entra no 32, aí ele vai falar do Deus único. Então qual a relação entre o Evangelho e aqui? A relação lá vai falar da Trindade, mas a Trindade é um só Deus. Um só Deus, tá? Então a gente não pode perder o fio da meada. E o dia que a gente vai pregar algo assim, vai falar da Trindade para os outros, a gente tem que partir da unidade de Deus para falar na Trindade. Senão dá uma confusão na cabeça da pessoa. Vai falar do Evangelho, fala do nome. O nome de Deus é um. Deus é um. Tá? Então, a primeira leitura é para ajudar a falar nisso. Só Deus é. Só Ele é Deus. E não há outro Deus além
dele. Então, depois da exposição sobre a idolatria, o que o autor quer fazer? Ele quer falar sobre esse monoteísmo, tá? Bem claro, tá? Mas repara como ele faz. Ele pega o tempo. Como que ele começa? Interroga. Quem que a gente interroga, gente? Ele não fala para ler. Oi? O réu, mas qual outra pessoa que a gente interroga? Você traz bem o tribunal. Quem que a gente interroga? A testemunha. O que o autor... Isso aqui é na Sagrada Escritura o tempo todo. Chama por testemunha. Chama por testemunha quem? Interroga os tempos antigos, desde o dia que criou, desde Adão, até hoje. Então interroga o tempo. Olha que já vem. Investiga de um extremo do outro dos céus. Interroga o espaço. Não é ancião também? Não, aqui não fala especificamente. Aqui já é outro texto. Interroga o tempo e interroga o espaço. Tudo vai falar do Deus único. Tudo vai falar do Deus único. Eles são testemunhas de quê? Até hoje é assim. No diálogo lá naquele filme Deus não está morto, né? No diálogo com a até hoje é assim. Ótimo, teve Big Bang, tem isso, tem aquilo, mas no começo tem nada. Então no começo tem Deus. Deus único, vivo, nesse ponto de atuante. Por isso que fala para investigar, tá? Colocando a coordenada espaço e tempo, o feito de Israel é o máximo único Deus, o Senhor. Aí ele fala para interrogar. Falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, tendo permanecido vivo. Vamos lá. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe no meio do fogo, como tu ouviste, tenha permanecido vivo? O que tem nesse versículo relacionado àquilo que nós vimos em Daniel e em Ezequiel? Observa bem, este versículo. Esse versículo está falando do Sinai. O que aconteceu no Sinai? Aonde Moisés subiu, O que fala? O que fala aqui? O que fala aqui? O que aconteceu aqui? Fala aqui que aconteceu no Sinai. Deus no meio do fogo. Deus no meio do fogo. E o que ele fez no meio do fogo? Está aqui. O que ele fala? O que ele fez? Falou. Gente, fogo e falou. Do que a gente lembra da Trindade? Do Espírito. E o Filho é o quê? A palavra. O que a voz de Deus fala? A palavra. Então, palavra e Espírito estão no Sinai. Tá? O Pai fala pela palavra e pelo fogo, pelo Espírito, pela sua ação. Deu para entender? Tá? Mas é um só Deus. É dele que vem a palavra, é dele que vem o fogo. Mas o princípio de tudo, lá em Gênesis, para fazer o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso seria um termo plural, ou seja, eu não estou sozinho. Então, nós interpretamos como a Trindade. Os judeus... sem forma e o Espírito falava... Os judeus vão ler os anjos. Que o Senhor fala para os anjos isso. Dá certo isso? Não. Por quê? Porque senão nós teríamos forma de anjo. Então... mas nós somos semelhantes à imagem dos anjos no espírito, mas não dá certo isso. Não dá certo, tá? A imagem e semelhança é de Deus. É de Deus. Tá? Então, por isso que para nós ali é uma leitura da Trindade mesmo. Para nós é tranquilo. Certo? Os anjos, lembrança de Deus, aponta para Deus, criação. Sim, mas falar que a imagem e semelhança de anjo
que nós teríamos mais semelhança deles. E Deus fala, façamos a nossa imagem, Deus se igualar aos anjos. Não sei. Não dá muito certo. Não dá muito certo, até mesmo porque Jesus, quando vem, ele é um verbo, né? Sim, não, mas isso numa leitura mesmo judaica, né? É meio difícil imaginar Deus falando com os anjos, façamos. Os anjos viraram que co-criadores do homem. É outro problema que levanta. Deus é co-criador, os anjos são co-criadores, eles ajudaram Deus na criação? Não tem nada disso falando. É o contrário, é Deus que criou. Então, não tem para nós outra leitura senão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Tá? Então, para nós aqui é inequívoca a leitura. Não tem como escapar para outro lugar. Tá? Não tem. Vamos pegar Isaías 45:5 para ver essa leitura do Deus único. Tá? Isso. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Fora de mim não há Deus. Tá? Embora não me conheças, eu te sinto, já aí falando para Ciro. Então a profissão de fé. Eu sou o Senhor e não há outro Deus fora de mim. Tá? Então, ele é o Deus que é um. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, a gente traduz por único Deus. Não é assim. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. A tradução literal é essa. Que é mostrar a unicidade plena de Deus. Certo? 18:22. 18:22. Então eu anotei errado. Vamos ver aqui. 22:18. Deixa, eu não devo ter anotado errado. Deixa. Vamos para frente. Samuel 7:22. Não, pode deixar. Vamos para frente. Tem a repetição de... Sim, não tem outra também, mas queria em Isaías mesmo. Mas deixa, não tem problema não. Vamos lá. Vamos pegar o Salmo, agora vem 32, mas na Bíblia de alguns para 32, na Bíblia de outros para 31, tá? Então vamos lá, a gente vê o hino que normalmente a gente reza na liturgia das horas, nas laudes, tá? Mas vamos recordar o que nós estamos fazendo aqui. 33 ou 32, 32 e 33, tá? Na Jerusalém 33, tá? Na Ave Maria deve estar 32. É hino à providência de Deus. Ó justo exultai no Senhor, assim começa o salmo, tá? Esse hino a gente reza muitas vezes nas laudes, tá? Dando graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele criou, pela sua palavra, tá? Agora, não vamos perder qual é o objetivo. O salmo, ele responde sempre à primeira leitura, tá? Então é um diálogo que a gente faz com a primeira leitura, sempre assim,
Tá? O versículo 1 a 5 do Salmo, salmodiar com harpa, né? Louvar a Deus. No versículo 6 e 7, porque ele criou os céus e o oceano pela sua palavra, que nós vamos ver. No 8 e 12, ele governa os povos com a sua sabedoria. Ele conhece o que se passa no segredo dos corações. Então, primeiro o céu e a terra, ele governa os povos, depois ele vai dentro do coração humano. E dá vitória aos reis e salvação aos que o temem. Por fim, uma profissão de fé. Tá? Versículo 4. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Versículo 6. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro dos seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. 18. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. 20. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Esse versículo 22 a gente deveria transformá-lo num texto bizantino, viu? Ele para mim é uma das maiores compromissos de Deus da Sagrada Escritura inteira. O que ele diz? Senhor, venha sobre nós a vossa graça, toda graça, o que é graça? É a benevolência de Deus. Da mesma forma como em vós nós esperamos. Tá? Quanto mais eu espero em Deus, mais a graça dele vem. Então, a graça vem sobre mim na medida em que eu espero em Deus. E uma vez eu fui olhar no original, é exatamente isso que quer dizer. Tá? Da Jerusalém, Senhor, que o teu amor, que é a graça, que é o Hesed, esteja sobre nós, assim como está em ti a nossa esperança. Então, é proporcional. Quanto mais eu espero em Deus, mais a graça dele, o amor dele vem sobre mim. Quanto menos eu espero, Deus menos ama? Não, eu menos deixo a graça dele vir sobre mim. Tá? Eu me fecho. Está falando da homilia, né, sobre a oração. Quando a gente reza o texto, a gente fica... até vou usar uma expressão, né? A gente fica molinho, mas é uma verdade. A gente vai se identificando mesmo, né? A oração do texto, ela vai realmente tirando... Gota a gota, né? Gota a gota vai tirando... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Vai se modificando a oração. Sim. Fato interessante que a gente nota, também que o desejo de Deus em unir o homem. Sim. Uma esperança muito grande. Sim. Nesse salmo, círculos, primeiro o povo, nações e natureza. Podemos examinar as relações de semelhança de oposição. As nações se parecem com o céu ordenado, com o mar? Não, Deus é muito maior. O salmo implica em luta e vitória, mas a dramaticidade não comove o poeta, marcado aí pela vitória serena e soberana. Palavra, atividade e amor. Então, o que tem de trindade aqui, gente? Que é muito claro. Dos versículos que nós lemos, obviamente. Nossa, gente, é tão claro. O céu foi feito com a palavra do Senhor. Então. E seu exército com o sopro de sua boca. Então, o que é o sopro da boca de Deus? Oi? É o Espírito Santo. Então, aquilo que a gente muitas vezes é criticado, porque também está certo, exegetas não gostam muito de ver que o Espírito pairava sobre as águas, aí tem uma discussão toda, babapá, tá? Mas aqui fica claro que é pelo sopro da boca de Deus, tá? O céu foi criado pela sua palavra, pelo seu dabar,
tá? E o sopro aqui é ruah, tá? Não tem dúvida nenhuma. Se você pode traduzir aqui o sopro pelo Espírito da boca de Deus, é a mesma coisa, tá? Então é o que? Santo Irineu vai falar, a palavra e o Espírito são as duas mãos de Deus. Então Deus cria pela palavra e pelo sopro. Então é um salmo que dá claramente para falar da unidade de Deus, mas que cria pela sua palavra e pelo seu sopro. Tá? Como dizia minha professora de Trindade, quer dizer, para falar você precisa soprar. Então essa imagem, tá, de pela palavra e pelo sopro, ele cria o universo. Porque aqui quando fala céus e estrelas, o exército deles, tá? Sabá, quer dizer, o exército deles, então, os céus e o exército que são as estrelas, é o universo todo. Então é pela palavra e pelo Espírito que Deus cria e chama a vida esse universo criado. Deu para entender? Se o Salmo é a resposta para a primeira leitura, qual a ligação que a gente pode fazer? Esse Deus é um que é três. Né? Então, esse Deus que é uno, mas ele cria pela palavra e cria pelo sopro, pelo seu Espírito, tá? Há uma coisa que é a personalização da palavra, que é um problema, né? Que muitas vezes que é esse o problema muitas vezes de aceitar a Trindade, né? Porque a palavra é personalizada, né? Então ela toma com pessoa. E aí a pessoa fica, né? Como que pode, né? Mas a própria Sagrada Escritura, ela vai... Vamos pegar Provérbios 8, 22, tá? E aí vocês vão ver como isso funciona. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas humanas, tá? Pessoas tomam decisão. Pessoas é atribuído verbos para pessoas, né? Elas fazem, elas pensam, elas realizam, tá? Provérbios 8, 22. Aí a gente vê de onde vem a personificação disso. Quando a gente fala a palavra, pela palavra o Senhor criou os céus, muitos poderiam falar assim, mas o que tem? Deus falou e aconteceu. Mas não quer dizer que a palavra é o Filho que se relaciona com o Pai dentro da Trindade. E aí vem Provérbios, tá? O Senhor me criou, primícia de suas obras e de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes que as colinas, das colinas, eu fui gerada. Por isso que está lá no credo, gerado e não criado, tá? Ele ainda não havia feito a terra e a erva, mas nem o princípio dos elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada como a face do abismo. Quando condensava as nuvens do alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punham limite no mar. As águas não ultrapassavam o seu mandamento. Quando se assentava o fundamento da terra.
eu estava junto com ele como mestre de obras. Eu era o encanto o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava na sua presença, brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Quem é que está falando? Não. É o Filho, Jesus. Não, é a interpretação nossa, claro, depois, mas aqui no texto, quem é que está falando? Olha o versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a sagacidade. A sabedoria de Deus, aquilo que é próprio da barra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a expressão do seu ser, ela fala, eu estava junto com ele como mestre de obras, como aquele que faz, como aquele que realiza, junto com ele. Há uma distinção da sabedoria do próprio Deus. E essa sabedoria fala. Ela que está falando. Ela está se expressando. Ela é pessoa. Ela é íntima. Deu para entender? Quando a gente fala de trindade, inventou, não é inventou. Ela tem indícios no Antigo Testamento. E fortes, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Deu para entender, gente? Tá? Então, quando fala no nosso versículo aí, do Salmo, pela palavra criou os céus e pelo sopro dos seus lábios o exército do céu, as estrelas do céu, é óbvio que a gente lê como a Trindade aqui. A gente não tem como fazer outra leitura, nós como cristãos que somos. Cuidado para não falar assim, no Antigo Testamento não tem nada, Jesus trouxe tudo que era revelação. Não é assim. E é isso que é bom a festa de domingo agora, apesar de dar dor de cabeça em certas pessoas que fazem homilia. Tá? Padre, o senhor falou que aqui, né, esses versículos do provérbio, a gente pode, como os cristãos, vemos Jesus, né? Mas como se é Jesus, se aqui no versículo 22 ele fala, o Senhor me criou. Como que Deus criou? Então, Jesus? esse criou é que depois vai dar heresia lá do arianismo. Tá? Mas aí tem que ver a tradição grega para falar. Se criou antes de tudo, aí é a própria o Bará, mas aí é o próprio hebraico que vai dar trabalho, né? Mas criou antes do céu, criou antes de tudo. Mas como que pode ter criado antes? Como o hebraico não tem como se expressar, e que depois o grego vai dar no gerar, a diferença de gerado e criado, é o grego que vai dar essa diferença, aí que a gente vai entender qual a diferença de gerado e criado. Tá? Então, eu criei o filho, quer dizer, no sentido não como criatura, mas como proveniente de mim. Tá? Porque você não tem como separar a palavra. Não tem como criar a palavra, entende? Porque o que é palavra, gente? Que aí vai dar o logos no grego, que aí que dá para entender melhor. Por isso que não tem como entender sem a língua grega. Não tem como. Não existiria cristianismo sem a língua grega. Tá? O que é palavra? Então, o que é uma palavra? Quando eu falo a partir de onde? Não, a partir do que eu tenho dentro de mim. Tá? Vamos pegar Hebreus 1, de novo. Então, vamos botar Hebreus 1 com acho que umas milhões de vezes da nossa vida, né? Mas, enfim, fazer o quê, né? A gente volta em Hebreus 1, até decorar Hebreus 1. Muitas vezes, de muitos modos, falou, tá? Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem é o Filho? Constituiu herdeiro de todas as coisas,
e pelo qual, mestre de obras, fez os séculos. O que é séculos? Século é o tempo presente. Tá? É ele. Quem é ele? O Filho. Quem é o Filho? O resplendor da sua glória. Me explica o que é isso. Vocês que adoram cantar Shekinah. Acho que canta, não sabe nem o que é. É lindo, mas ninguém sabe o que é Shekinah. Mas tudo bem, né? O resplendor da sua glória, a expressão do seu ser. O que é palavra? Palavra é exatamente isso. É a expressão do seu ser. Tá? A sabedoria de Deus é a expressão do ser dele. Essa expressão do ser de Deus, que é a palavra, que é a sabedoria, é o Filho. Porque vem do Pai. Não. Vamos pensar, ninguém gosta de fazer isso. A gente tem que pensar antes da encarnação. A gente tem que pensar, não achou Hebreus? Eu achei um Oi? Tá? Ele é a expressão do Pai. O que é expressão, gente? O que é expressão? Eu me expresso. O que eu estou fazendo? Não é só falando. Quando eu falo eu me expresso, eu estou colocando o meu interior para as pessoas verem. Quando a carta aos Hebreus fala que o Filho é a expressão do ser do Pai, ela define que é a sabedoria, que é o mestre de obra, que é aquele que fez o universo, como está dito aqui. Ele é personificado. É uma palavra, mas ela é pessoa. Padre, aqui na legenda aqui da Jerusalém, fala que esse verbo no grego, ele pode ser adquiriu-me ou possuiu-me. Como que Deus possui? Qual verbo? É o B, pelo menos na minha coisa aqui, é o B aqui. Esse canane, canone, pode ser criou, né, no hebraico, mas no grego, tarde, pode ser adquiriu. Mas aí Deus... Mas aonde você está lendo isso, querido? Mas lá no Provérbios ou aqui em Hebreus? Em Provérbios. Ah, bom. Aí é difícil, né? Amém. Qual é a nota? De que versículo? No dia 22 mesmo, é o B. Vamos lá. O verbo hebraico kanani é traduzido por criou-me, pelo grego, sírio no Targum, tá? A tradução adquiriu-me ou possuiu-me, de Áquila, que é mais literal, foi retomado por São Jerônimo, certamente para combater o erro de Ario, que é essa heresia aí que o Lucas está tentando trazer, porque Ario leu isso. É a partir daqui que surgiu o arianismo, e a partir de lá de João. Tá vendo? Jesus é uma criatura, ele não é Deus, tá? Só que o verbo aqui não é bará. O verbo aqui não é aquele criar lá do começo, é outro verbo, tá? Que fazia o verbo identificado com a sabedoria. Uma criatura. A fórmula premissa de sua obra, premissa de seu caminho ou de seus caminhos, e segundo outras versões, deve ser relacionada com o título de primogênito da criatura dado por Cristo por São Paulo. E que com ele princípio das obras de Deus, tá? É para mostrar exatamente isso, quer dizer, esse adquiriu-me e possuiu-me aí já é algo mais literal, tá? Mais, vamos dizer,
Vamos até pegar o grego disso daqui para ver. Tá? Então, por que está falando de se adquirir? Porque não é criar no sentido de fazer surgir. Tá? Porque não é nesse sentido de fazer surgir. Mas vamos ver aqui. Já vejo, já é pronto. Olha lá, ó, como a tradução aqui é outra. O Senhor me possuía no início de sua obra. Tá? Por quê? Porque esse verbo caná é obter, adquirir, criar, comprar e possuir. Obter, aí adquirir, possuidor. Então, acho que até essa tradução é melhor do que essa daqui. Tá? Então, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Muito melhor essa tradução do que essa daqui, da Jerusalém. Vocês têm outra tradução aí desse 22? Alguém pôs outra coisa sem ser criar? Na Jerusalém é criar. Mas a Ave Maria está como? Me criou também. Aí na pastoral com certeza está criou também. Provérbios 8, 22. Então é muito melhor mesmo se 8:22 aqui virar ele me possuía. Por quê? Ele realmente estava junto do Pai. Tá? Certo? Sabedoria faz, não dá sentido a ponta para a criação? Sim. Sim. E é isso mesmo que ela quer. Ela na tradução de São Jerônimo, Dominus possidete me initium viarum. Ele pega essa mesma tradução. Quem fala de criar mesmo é o grego, mas aí o latim vai realmente nessa linha. Na origem aí do hebraico, que é possuir. Muito melhor. Na minha está aqui, o Senhor me enviou primícia de sua obra. Mas esse criar aí é nesse sentido, acho que de chamar para si. Mas mais ou menos do que isso. Esse possuir, como que é o verbo aí? No original? No original é caná. Caná no hebraico. Que é esse sentido de possuir. Tá? Gente, tradução é isso aí mesmo, tá? Vocês precisam ver lá no curso da USP quando dá briga com relação a isso. Muito bem. Vamos lá pegar Romanos agora, Romanos 8. Novamente vamos pensar nisso. Nós estamos no dia da Santíssima Trindade. Nós vamos ler aqui. Tem muitas coisas que a gente pode ver em torno disso. Como eu trouxe aqui, quer dizer, os mandamentos estão em Mateus, como você disse, estão lá na primeira leitura. Pode pegar também no Salmo e pode pegar aqui também. Mas o principal é falar da Trindade. Tá? Todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Conduzir pelo Espírito é o próprio conceito de espiritualidade. De fato, vós não recebeis o espírito de escravos para recairdes no medo. Recebeis o espírito de filhos adotivos, do qual nós clamamos Abba, ao Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. E aí?
Oi? Então, mas o que tem de trindade aqui? Herdeiros de Deus Pai, cordeiros de Cristo e o Espírito que nos move. Então, gente, se vocês fossem fazer homilia domingo, vocês vão fazer, mas tudo bem. O que vocês fariam com essa leitura? O que ela acrescentaria que as outras não... Nós fizemos 3 outras leituras. Nós fizemos o Evangelho, a primeira leitura, e o Salmo. O Salmo também é uma leitura, vamos colocar assim, tá? O que essa quarta aqui acrescenta que as outras não têm? Ou melhor, tem, mas essa aqui é muito mais explícita. A Lúcia trouxe uma pista. A necessidade de ser guiado, ser conduzido pelo Espírito. Porque é o Espírito que faz Então, o que tem de trindade? Vamos começar assim. O que tem de trindade aqui? Nós recebemos do Espírito de Deus e a gente deixamos isso registrado. Esse Espírito se une ao nosso Espírito. O primeiro está com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula. O que é o primeiro? É o Espírito Santo. Ele se une ao nosso Espírito. O que é o nosso Espírito? Nossa alma. Não. O Espírito é a abertura da nossa alma para Deus. Então, falar que o Espírito se une ao nosso Espírito. Tá? Ele se une a nós. Por isso que a imposição das mãos aqui em cima. Tá? Ele se une a nós. Para quê? Qual que é a consequência da união do Espírito com o nosso Espírito? O texto. O que o texto diz? Para que a gente, sendo herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo, nós possamos fazer o que está no versículo anterior. Chamar Abá ao Pai. Tá? Então, o que esse texto traz de interessante para a homilia? Os outros 3 textos vão falar quem é Deus. Certo? E esse aqui? Esse aqui seria a receita para que possamos chegar e se unir a Deus. Exato. É a palavra relação. Esse texto, o que ele acrescenta aos outros? Ele nos ajuda a nos relacionarmos com Deus. Então, qual é a nossa relação com o Pai? Pelo texto? Não. O texto. O que o texto diz? Não. O texto. O que o texto fala que a gente faz com o Pai? Clamamos como filhos. Abá ao Pai. A nossa relação com Cristo, segundo o texto. Qual a nossa relação com Cristo? Cordeiros. A nossa relação com o Espírito Santo, qual é? Nossa, é tão difícil assim, gente. Oi? O Espírito se une ao nosso Espírito. O Espírito, nós nos tornamos, qual a outra expressão de São Paulo? Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. E aí clamamos Abá, Pai. Ele se une ao nosso Espírito. O Espírito se torna um só conosco. Tá? Conduzidos pelo Espírito, é o próprio conceito de espiritualidade, no versículo 14. Deu para entender? Jesus está olhando para a minha cara que parece, nossa, parece que está falando grego. Hipoelene. Davari veriti. Amém. Ficou claro, gente? Por isso que tem padre que treme quando vai fazer homilia. Uma das homilias mais difíceis que tem é a de domingo agora. Dá para perceber por quê, né? Nós estamos falando do ser do próprio Deus.
Nós estamos falando do ser do próprio Deus. Então. Essa hora a maioria dos padres usam aquela frase de Santo Agostinho, né? Deus é aquele que ama. É bom para fugir, né? Minha professora falava assim, se Santo Agostinho fosse... aquela história fosse para fugir, ele não teria escrito 15 livros sobre a Trindade, porque o livro Trindade é 15 livretos, né? Quem de nós escreve 15 livros sobre a Trindade? Tá? Vamos pegar o Salmo. Ela falava que a gente fala assim que o mistério da Santíssima Trindade. Nesse caso aqui, não há mais mistério. Sim. É mistério por causa de que Deus é Deus, né? É algo imenso, é a figura do mar, né? Deus é muito grande para nós. Falar mistério para a gente mesmo, é para que a gente se adentre para conhecer melhor. A imagem do mistério, quando a gente ensina a Trindade, é mar. Você toca, você mergulha, mas a profundeza nunca a gente atinge. Tá? Vamos ler o Salmo e a gente já vai para nós, que já está em cima da hora. Encerrando o Salmo aí. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão, escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha palavra, minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Espírito Santo, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.